5 mulheres que talvez você não conheça e que merecem a tua atenção e ouvidos. A partir de agora em Altos Plays de Cantoras. E é claro, né, gente, que esse vídeo aqui não é nenhum tipo de afirmação, né, de mulheres totalmente desconhecidas. É óbvio que pode ter pessoas que conhecem essas artistas que eu vou trazer aqui, que têm os álbuns e tal, mas uma coisa a gente tem que concordar, elas não aparecem muitos nos holofotes. Pelo menos eu não vejo muitos comentários e exposição da obra dessas artistas que eu vou trazer aqui para vocês. Então, se tu já conhece, fica aí a dica para escutar novamente. E é claro, se tu não conhece, uma excelente oportunidade de tu renovar os teus ouvidos e a tua discoteca com grandes artistas femininas que eu trago a partir de agora. E a primeira que eu trago, vou trazer 2 álbuns dela, que é uma das minhas cantoras, intérpretes, compositoras, uma das minhas prediletas, com toda certeza, do Rhythm and Blues. Eu estou falando da Ann Peebles, aqui com esse álbum que eu já mostro aqui para vocês. Então, Ann Peebles, I Can't Stand the Rain, de 1974, lançado pela Hi Records de Memphis. Vou mostrar aqui a contracapa aqui para vocês. A Ann Peebles, na verdade a história é muito louca, né? Eu até já comentei em um outro vídeo aqui que eu falei sobre um álbum do Ronnie Wood, o Now Look, de 1975, que foi onde eu conheci a obra da Ann Peebles, porque no disco do Ronnie Wood ele interpreta, inclusive, esta canção aqui, I Can't Stand the Rain, que é o maior hit, o hit de maior sucesso da Ann Peebles, e quando eu escutei, fui atrás para ver o trabalho dela e me apaixonei. Realmente é das minhas cantoras de Rhythm and Blues e Soul e tal, dessa turma que eu mais gosto, com toda certeza. Eu tenho muita coisa dela aqui e vou mostrar aqui para vocês o label. Essa daqui, esse álbum aqui, então, saiu em 1974. Essa aqui é uma prensagem que saiu em 2012, uma prensagem americana, trazendo, então, esse álbum de 1974. A Ann Peebles, a Hi Records, né, a gravadora, o label que ela assinou, ela lançou o primeiro álbum em 1969. Esse aqui, se eu não me engano, acho que é o 4º disco dela, o 3º ou 4º álbum dela, também pela Hi Records. Esse label super importante para Black Music de Memphis, né? O grande artista do label foi o Al Green, né? Mas a Ann Peebles também lançou toda a sua obra, então, por este label. A Ann Peebles, ela tem o que me encanta nela, ela tem uma pegada soul e na voz de uma maneira muito própria, assim, bem diferente de outras artistas do gênero, assim. E outra vantagem, outro lance muito legal da obra da Ann Peebles, também diferente da maioria das cantoras de black music do período, ela também era compositora, então ela também, além de interpretar algumas canções, ela também compunha excelentes músicas. Ela tem uma pegada genial, assim, com uma voz mais rouca em alguns momentos. Ela tem, é aquilo que eu gosto de dizer, ela tem soul na sua voz, né? Ela tem alma na sua voz e canta assim do fundo do coração, letras incríveis, canções maravilhosas, uma pegada de groove sensacional. Ela, infelizmente, ela não tem muitos álbuns, né? Ela é uma daquelas artistas do período que lançou muito mais compactos, né? De lado A e lado B, do que álbuns completos, e os álbuns também não são muito longos, são álbuns de não mais do que 20 minutos, 20 e pouco e tal, assim. Então ela tem uma carreira muito próspera também em compactos e singles. E o segundo álbum que eu vou mostrar para vocês é uma das grandes pérolas da minha coleção, que eu demorei muito tempo para conseguir, porque eu fui atrás dos compactos e não queria ter os compactos, e felizmente saiu aqui um álbum triplo da Ann Peebles com The High Singles A's and B's, que saiu pela Music on Vinyl em 2011, trazendo num álbum triplo. Até eu vou mostrar um deles, só porque se repete o label, tá? Então saiu aí pela Music on Vinyl, um álbum triplo. Aqui a contracapa, que eu achei super bonita aqui, que ele tem quase 50 músicas. Para ser bem preciso, tem 47 canções da Ann Peebles nessa compilação aqui, que traz
todos os singles, lados A's e lados B's da Ann Peebles. Eu fiquei muito feliz quando encontrei esse álbum, já faz alguns anos que eu tenho. Como eu falei para vocês, é uma artista muito mais de singles e tal, então é muito bom ter saído essa coletânea. Ela tem em CD também, em vinil, já é super difícil de encontrar, mas fica a dica então, da Ann Peebles, tu encontrar, tem nas redes sociais, nos streaming, na verdade, tem toda a discografia dela, tem esse álbum com singles também, então tá aqui duas pérolas da Ann Peebles. Esse aqui, o álbum então de 1974, I Can't Stand the Rain, que é o maior sucesso, esse single aqui, chegou ao topo das paradas de R&B em 1974, foi gravado também pelo Ronnie Wood, que foi como eu conheci esta menina maravilhosa e linda. E aqui também o álbum então triplo, trazendo os compactos, lados A's e B's da Ann Peebles. Fica a dica aí de uma excelente e maravilhosa e pouco lembrada Ann Peebles pela Hi Records. Super recomendação. Entre essas artistas que eu estou trazendo aqui, eu posso afirmar pelo menos que essa próxima que eu vou mostrar aqui para vocês, eu acredito que seja a mais desconhecida aqui, que eu arrisco dizer que tu não conhece ela, mas vai passar a conhecer a partir de agora. Estou falando aqui dessa artista que eu não sei nem direito falar o sobrenome. É a Yasmin Hamdan, com o álbum Yanas de 2013, lançado em vinil em 2014. Aqui a capa maravilhosa. E também aqui a contracapa. Yasmin Hamdan, cantora libanesa, tá? Ela até já passou por aqui. Esse álbum, ele tá no primeiro vídeo aqui do canal, onde eu trago as respostas da Vinyl Tag 2023, e ali perguntava qual o álbum que tu mais escutou em 2022. Tá aqui, esse é o disco que eu mais escutei ano passado, então, dessa cantora libanesa, que eu conheci ela através de um filme do Jim Jarmusch, do diretor Jim Jarmusch, que é meu diretor predileto, por sinal, e no filme Only Lovers Left Alive, que aqui no Brasil ele saiu com o nome de Amantes Eternos, e numa das cenas do filme, ela aparece cantando uma das faixas que está nesse disco aqui, que é a faixa Hall, a quarta faixa do lado B, tá? Que aparece então nesse filme do Jim Jarmusch, um filme muito bom, recomendo para vocês também. E aqui, então, quando eu assisti o filme, foi uma cena que me marcou muito, e uma trilha que já me envolveu, uma sonoridade muito diferente e que me agrada muito. Eu gosto muito da música do Oriente como um todo, assim, tem um tipo de levada diferente. Eu não entendo nada do que eles estão cantando e do que ela está cantando aqui, mas me atrai muito a sonoridade. Deixa eu mostrar aqui também para vocês o label, aqui então, da Yasmin Hamdan. Isso aqui saiu pela Cramed Discs, um label europeu, se não me engano é da França, que editou então esse álbum aqui. Esse aqui é o segundo álbum da Yasmin Hamdan. Ela tem uma discografia curta ainda, ela tem 3 álbuns lançados, o mais recente, se não me engano, é de 2018, e gente, isso aqui é muito legal. Isso aqui traz uma mistura, né, um crossover muito interessante da música tradicional do Líbano, né, com elementos percussivos, algumas coisas de cordas também, e claro, tem toda uma métrica diferente, né, tanto na voz quanto nos instrumentos, e ela mescla e faz esse crossover então da música tradicional libanesa com a música contemporânea, com a música moderna. Ela tem muitos loops e ambiências eletrônicas junto com uma coisa mais crua. É um álbum mais, digamos assim, noturno, misterioso, até o que faz até sentido com o filme do Jim Jarmusch, né, que foi onde eu falei para vocês que eu conheci a obra então dessa cantora e compositora libanesa. Tem no YouTube vários vídeos de shows dela, recomendo que vocês assistam. Inclusive tem o clipe oficial da música Hall, né, que é desse álbum e que fez parte da trilha sonora então do filme do Jim Jarmusch. O clipe é, na verdade, uma das cenas, é a cena do filme onde ela aparece cantando num bar e tal, onde estão ali os protagonistas desse filme e tal. Não vou falar sobre o filme aqui para não dar spoilers, assim, mas recomendo
se tu gosta de algo bem diferente, não só o filme, como principalmente escutem, façam esse exercício para conhecer uma coisa nova e diferente, e eu arrisco dizer que, na real, tenho certeza que tu vai gostar, porque tem umas coisas acústicas, tem umas coisas um pouco mais eletrônicas e tal, mas é muito diferente, é muito interessante e uma coisa extremamente diferente e diversificada que você pode ter na sua discoteca ou nas suas audições. Então fica aí uma recomendação bem diferente, mas eu coloco minha mão no fogo. Você vai gostar. Dê uma chance então para Yasmin Hamdan. E a gente sai do Líbano direto para a Escócia. Eu trago para vocês diretamente de Glasgow, na Escócia, a cantora Maggie Bell com o álbum Queen of the Night de 1974. Aqui a capa, Maggie Bell, Queen of the Night. E aqui a contracapa. Deixa eu mostrar já aqui para vocês o label. Essa aqui é uma edição que saiu no Brasil em 1974 também, pela Polydor. Tá aqui o label, então, dessa cantora escocesa, que ficou muito conhecida, na verdade, no final dos anos 60. Ela fez parte, ela era vocalista, né, uma das vocalistas da banda Stone the Crow, uma banda de Glasgow aí, que fez um certo sucesso ali no circuito da Grã-Bretanha e tal, na Europa principalmente. Que então ela veio então dessa banda, né, o Stone the Crow, que é relativamente um pouco mais conhecida, e quando terminou a banda em 1973 ou 74, em 73, né, que acho que terminou, foi o último álbum da banda, ela partiu então para a carreira solo, assinou com a Atlantic Records e foi distribuído no resto do mundo pela Polydor, mas nos Estados Unidos saiu pelo label da Atlantic Records. Maggie Bell, precisamos falar sobre ela, você precisa escutar mais essa excelente cantora. Ela vem de uma linhagem, assim, digamos, mais do blues rock, né? Então, ela tem essa pegada já com Stone the Crow, mas aqui ela traz isso com mais ênfase, assim. Ela é uma cantora de blues, uma cantora fenomenal, uma voz que tem um drive, assim. Muitas vezes, inclusive, durante toda a carreira, ela foi comparada, de alguma forma, assim, com a Janis Joplin, né? Chamavam ela da Janis Joplin europeia, o que não deixa de ser algo que faz algum sentido, mas, na minha opinião, revelo até aqui para vocês, eu acho ela até melhor do que a Janis Joplin, principalmente porque, na verdade, o que me incomoda, né, óbvio que a Janis Joplin é genial, tem uma voz sensacional, assim, mas na Janis Joplin sempre me incomodou a banda, né, ela nunca teve bons músicos, né, gravando com ela e tal, diferente da Maggie Bell, que nesse primeiro álbum aqui, inclusive, ela foi gravada em Nova York, com músicos de Nova York e tal, super bem produzido, uma voz, como eu disse para vocês, com um drive impressionante. Eu acho que vale aqui mencionar a Janis Joplin, né, para vocês terem alguma referência, assim, mas não deixem de escutar, porque realmente não é algo muito conhecido, não se ouve falar muito na carreira solo da Maggie Bell, né, até de alguma forma, como eu já disse, muito mais pelo Stone the Crows do que pela carreira solo. Inclusive ela não tem muitos álbuns, né? Eu tenho esse aqui, que é o primeiro, e também vou trazer outro que eu já mostrei aqui no canal quando eu falei sobre os álbuns promocionais. Eu trouxe esse álbum aqui, que daí então já é o segundo álbum dela, de 1975, Maggie Bell Suicide Soul, que também saiu no Brasil. Esse aqui, na verdade, é uma edição original americana, né, com o selo aqui de promo copy, né, promotional DJ copy. E esse álbum aqui também já sai por um outro label, né? Eu já conto aqui para vocês, quem for de Led Zeppelin já vai reconhecer aqui. Ela sai pelo label do Swan Song, né? Swan Song Records, que é o label formado aí pela turma do Led Zeppelin. Inclusive, deixa eu mostrar de novo aqui, essa contracapa e essa capa também são lindas demais, assim. Inclusive, para quem é fã do Jimmy Page e tal, porque o Jimmy Page não ficou feliz apenas em ter ela no seu label, como ele também não se aguentou e gravou em duas faixas aqui, que deixa eu ver se eu me lembro aqui em quais faixas ela tá. Tem uma participação então do Jimmy Page na faixa número 4, na If You Don't Know, e também na faixa número 7, que abre o lado B,
Coming On Strong. Então tem também o Jimmy Page aqui, uma série de músicos também, um disco super bem gravado, uma qualidade impressionante. Aqui, diferente daquele primeiro, assim, já traz um pouco mais de groove, até uma levada um pouco mais soul, rhythm and blues e tal, mas sim, sempre com uma pegada de muito blues rock e uma voz extremamente potente. E o seguinte, é uma cantora, de certa forma, até misteriosa, assim, eu não consegui, até hoje, achar muita informação sobre a carreira dela depois desses 2 álbuns. Ela grava outro disco somente no início dos anos 80 e tal, é uma cantora que, de alguma forma, desapareceu dos estúdios e dos palcos e tal, fez algumas coisas, pelo que eu vi, para trilha de cinema, trilha de TV e tal, voltou ativa já nos anos 2000, tocando em festivais de blues e tal, mas não tem muitos álbuns lançados, mas deixou essas 2 pedradas sonoras de primeira categoria. Recomendo, então, se tu gosta de blues rock, se tu quer uma cantora na mesma faixa musical, digamos assim, da Janis Joplin, por exemplo, vai atrás aqui da Maggie Bell, que tu não vai te arrepender. Um baita disco, os 2 álbuns aqui, super recomendo, adoro e ouço com bastante frequência, por sinal, esses 2 discos aqui. Então, Maggie Bell. Agora uma cantora talvez mais conhecida, ou pelo menos o grupo da onde ela veio, que eu tô falando da banda Portishead, banda britânica, que tem como vocalista a Beth Gibbons. Aqui nesse álbum, Beth Gibbons e Rustin Man, Out of Season, de 2002. Vocalista, então, do Portishead, essa banda impressionante e maravilhosa. Aqui a contracapa. E aqui nesse álbum, apesar de ter, né, dela assinar junto com o Rustin Man, dá para se dizer que é um álbum solo da Beth Gibbons, né? O Rustin está muito mais na parte de engenharia, de arranjos e tal, e toca alguns instrumentos e divide algumas composições com ela, mas aqui ela canta todas as faixas e ela assina também todas as faixas. É impressionante. Se tu já gosta do Portishead, já tem alguma familiaridade com essa banda, tenho certeza absoluta que tu vai gostar disso aqui. Mas diferente do Portishead, esse aqui é um álbum talvez não, com certeza muito mais orgânico, assim, tem muito menos elementos eletrônicos e dissonantes, tem um pouco disso também, mas aqui ela traz muito mais uma música muito mais orgânica e acústica em vários aspectos. Deixa eu mostrar para vocês também aqui o encarte e o label, que também diz muita coisa sobre o álbum aqui. Tem a ficha técnica completa. Deixa eu pegar aqui o álbum para mostrar que tem label muito bonito. Aqui, então, aqui de um lado, então, Beth Gibbons com Out of Season, que sai pela Go Beat Records, né? E aqui do outro lado também, um selo personalizado, bacana. E o outro lado aqui também traz uma imagem que, de certa forma, até agora, quando eu fui pegar o disco para trazer aqui para vocês, de alguma maneira, essa imagem resume um pouco do que tu vai encontrar no álbum, assim. É uma coisa, cara, é uma solidão, assim. É um álbum, assim, que eu digo que ele faz da melancolia e da solidão e da tristeza até uma obra de arte. É uma coisa linda, linda demais essa obra aqui. Não é uma obra para todo momento, assim. É o tipo do álbum, assim, para tu, pelo menos eu faço essa referência, assim. É um álbum que combina muito com o inverno, né? Um fim de tarde nublado e frio e tal. Uma música para tu sentar no cantinho, escutar do início ao fim, porque é de uma, como eu disse, ele é um álbum triste, melancólico, mas ao mesmo tempo de uma beleza, né, e de um lirismo impressionante, assim. A voz dela é algo que sempre me marcou já desde o Portishead, e aqui fica mais na frente, mais na cara, assim, o vocal dela, e com letras super melancólicas. Tem uma das músicas aqui que eu sou apaixonado, que é a que fecha o lado A, Sand River. Sand River, escutem essa música, escutem o álbum inteiro, assim. Aqui também outra foto da arte, assim, porque realmente é muito isso aqui, gente. É uma paisagem nublada de inverno, no frio, música para tu sentar no cantinho e escutar do início ao fim. Então fica aqui uma super dica. Se tu não conhece o trabalho solo da Beth Gibbons,
né, que vem então a ser a vocalista do Portishead, que é maravilhoso também, eu adoro. Fica a dica aqui então para conhecer este álbum lindo demais. Quer ficar mais de boa, mais tranquilo, curtir uma solidão, ou até acompanhado e tal, para curtir um som, vai atrás aqui que é muito bom. Então, Beth Gibbons com Out of Season. Para finalizar, eu trago para vocês aqui mais uma cantora, dessa vez aqui talvez não tão desconhecida assim, mas com certeza pouco mencionada ou pouco lembrada. Estou falando aqui da Rickie Lee Jones, nesse álbum de estreia com o mesmo nome, lançado em 1979. Aqui essa capa, eu acho linda demais. Também aqui a contracapa com as letras, que é importantíssimo no caso da Rickie Lee Jones, nas letras, e também a ficha técnica. Esse álbum então aqui, que é o álbum de estreia, que saiu então em 1979 pela Warner Bros. Essa aqui é uma prensagem brasileira, que saiu inclusive no mesmo ano que lá fora, então pela Warner Bros. Rickie Lee Jones. Rickie Lee Jones é o tipo de artista assim que é uma compositora acima de tudo, na verdade, uma contadora de histórias. Ela nasceu em Chicago, mas começou a carreira dela com esse álbum, então, em Los Angeles, né? Na segunda metade dos anos 70, ela já estava em Los Angeles, tocando em barzinhos de clubs de jazz e de folk e tal, e é um pouco disso que ela já traz nesse primeiro álbum dela aqui. Então ela tem uma sonoridade que conversa então com algo meio jazzy, meio folk, conversando com a música pop ali do final dos anos 70 e tal. E um dos grandes diferenciais, assim, na verdade, entre toda essa gama de cantoras, né, que teve no final dos anos 70 e principalmente vindas de Los Angeles, né, a Rickie Lee, eu diria, assim, fazendo uma análise agora sobre a obra dela, ela é muito mais, comparando, né, a outras referências de cantoras, né, do período, como, sei lá, Carole King, toda essa turma ali de Los Angeles. Ela é ela é de Los Angeles, mas nem um pouco ensolarada, assim, não tem nada a ver com a turma do Lauren Canyon, né, onde surgiu muitas dessas cantoras e tal, com uma coisa mais sunshine, assim. Isso aqui é muito mais downtown LA, muito mais o centro de Los Angeles, uma coisa mais noturna, mais fim de noite num barzinho, né? Romances se desfazendo. Ela traz personagens, assim, inclusive o grande hit, né? Que foi um sucesso mesmo na época, em 79 e 80, a música que abre o álbum é Chuck is in Love, que tem uma pegada mais pop, assim, que ela conta a história de um amigo dela, que por sinal, até eu vou trazer isso, assim, nem sempre faz sentido trazer a vida pessoal, né, da artista, mas acho que nesse caso, para fins de referência, faz sentido trazer um pouco da vida pessoal da Rickie Lee Jones. Antes desse álbum, nos 2 anos antes desse álbum aqui, ela namorou durante 2 anos o Tom Waits, né? Então ela convivia, digamos assim, no mesmo nicho de amizades e localidades do Tom Waits, né? Que é aquela coisa mais noturna de Los Angeles, mais submundo, né? Mais junk até em alguns momentos, assim. Mas claro, a sonoridade assim não chega a ter, claro, tem um pouco do que o Tom Waits também fazia com muita propriedade, né? Faz com muita propriedade, trazer elementos do jazz com canções e tal, mas aqui ela tem uma voz suave, às vezes me lembra, inclusive, assim, em alguns momentos, entre algumas várias aspas, assim, ela me lembra um pouco o timbre de voz da Billie Holiday em vários momentos, né? Eu sempre trago, sempre que eu escuto, vem um pouco dessa referência, assim. Então são canções autorais, ela conta histórias de personagens de Los Angeles, e todo esse entorno, assim, de uma Los Angeles um pouco menos ensolarada e mais obscura e marginal, digamos assim. Mas ela tem, então, algumas músicas um pouco mais pop, outras bem mais jazz, alguma conversa com o folk também. E realmente ela fez muito sucesso nos anos 80, ela tá nativa até hoje, recentemente, se eu não me engano, ano passado, se não foi nesse ano agora, em 2023 ou 2022, ela lançou um álbum recente interpretando
grandes canções da música norte-americana, assim, tipo, grandes standards, né, da música americana e do jazz e tal, e continua com uma voz impressionante, assim, eu sou apaixonado pela voz dela, agradeço muito o meu amigo Paulo Moreira, que foi quem me apresentou ela, e é uma das musas, né, do Paulo Moreira, um jornalista e radialista aqui de Porto Alegre, que me apresentou, então, uma das suas musas, a Rickley Jones, e eu ganhei também de uma grande amiga da Ana Derige, super artista também, que me deu de presente esse álbum, fiquei super feliz porque eu tinha ele apenas em CD e algum tempo atrás ganhei então de presente da Ana esse disco, fiquei super feliz, super recomendação também isso aqui, nesse clima então, um pouco jazzy, um pouco pop, com histórias geniais, personagens muito bacanas que ela vai trazendo ao longo das letras e tal, então fica aí mais uma super recomendação, a Rickley Jones, nesse passeio que eu fiz junto com vocês, de novo, por algumas cantoras pouco lembradas, talvez pouco conhecidas, ou então que deveriam estar mais nos holofotes e nos ouvidos de todos nós. Espero que vocês gostem, deixe nos comentários aí se tu passou a conhecer alguma delas a partir desse vídeo, o que tu achou? Eu gostaria muito de saber a tua opinião sobre essas artistas, porque eu trouxe aqui 5 coisas bem diversas, mas garanto para vocês que a audição vai ser linda, bonita e vai fazer muito bem para os seus ouvidos. Então, nesse passeio musical aqui por 5 cantoras e artistas pouco lembradas ou até às vezes esquecidas, que vale estar então na nossa mente, nos nossos ouvidos, na nossa vida a partir de agora. Então, tá bom? Até mais.